Fala turma, aqui é o Murilo Marchesini, host do podcast do Investidor Imobiliário. E agora, começando a segunda temporada do nosso podcast, a gente tem uma novidade muito interessante, que são os nossos patrocinadores. Eu queria agradecer e recomendar fortemente os nossos 5 patrocinadores. Primeiro, GeoBrain, para você que é incorporador ou loteador e precisa de dados, precisa de informação de toda a concorrência ali do mercado, você precisa conhecer a GeoBrain, que basicamente é uma plataforma de tecnologia que vai te dar acesso a todos esses dados. Não só os que já lançaram e os que estão prontos, mas inclusive os que vão lançar ainda. Você tem acesso a toda essa base de dados de uma maneira organizada e sintetizada para você ser mais assertivo no seu lançamento. Segundo patrocinador, Esquadrias Alfa. Eu sou incorporador, contrato eles para as minhas obras. Entrega impecável de qualidade, custo-benefício também, então super indico. Terceiro patrocinador, Factum Bank. Então para você que precisa de capital de giro, e aí não é só mercado imobiliário, eles fazem para empresas fora do setor imobiliário, conheça a Factum Bank, capital de giro com a solução mais barata do setor. E aí as últimas 2 empresas são as empresas que são proprietárias, mas também gostaria de reforçar aqui. Então a primeira delas é a Finamob. Então, para quem ainda não conhece, a Finamob basicamente é uma plataforma que conecta o mercado imobiliário às melhores soluções de crédito, de financiamento. Então hoje a gente trabalha com mais de 100 gestoras, family office, boutiques de wealth e tem 10 produtos para te ajudar a financiar o seu projeto imobiliário. Então você que é incorporador ou loteador, acesse finamob.com.br. E a última é uma tese nova minha, que basicamente nasceu para curar a dor do mercado imobiliário, chamada educação. Educação no mercado imobiliário é um negócio que ainda não tem nenhum player relevante e a gente precisa fomentar a educação no setor. Então, para você que quer começar, se profissionalizar e escalar a sua empresa no setor imobiliário, conheça a Escola do Mercado Imobiliário. Então a gente está com um programa muito legal que são imersões de um fim de semana, super prático, didático e direto ao assunto. Então acesse www.escoladomercadoimobiliario.com.br. Fala pessoal, Murilo Marchesini aqui, host do podcast do Investidor Imobiliário. E hoje, para fechar o ano com chave de ouro, a gente trouxe um dos convidados mais especiais aqui da nossa história. Um cara que eu admiro bastante, que tem uma trajetória super relevante no setor, um dos caras mais disruptivos do setor, Ale Frankel, da Vitacom House. Enfim, cara, brigadão aí pela sua presença, estamos hiper felizes de te receber. E fica à vontade para se apresentar para quem ainda não te conhece. Valeu, Murilão. Pô, Ale, empreendedor desde sempre, empreendedor do mercado imobiliário. Tem um grande sonho de impactar a nossa sociedade através da moradia, através do nosso trabalho. E o serviço que você está fazendo, cara, de trazer conhecimento, de difundir as alternativas de funding, que com certeza é uma das maiores dores do setor, eu acho fenomenal. Vai ser legal dar esse enfoque que é tão importante em qualquer jornada e com certeza vai ajudar muito o ouvinte aqui e a gente poder colaborar com o mercado imobiliário. Muito bacana estar aqui contigo. Boa. Ale, a gente sempre tenta começar falando que, cara, a gente não tinha costa quente, porque a turma que veio de fora acha que, às vezes, você já começou com tudo dando certo, né? E, cara, a grande maioria, é óbvio que um outro, sim, tinha costa quente e já começou com as coisas muito mais fáceis. Mas a gente gosta de valorizar os pequenos começos, né? Fala pra turma como é que você começou esse negócio. Já tinha tudo encaminhado, não tinha nada encaminhado. Enfim, encoraja a turma do mercado imobiliário a começar esse negócio. Eu tinha só um grande sonho, mas acho que o que vale mais é a base, a educação, aquilo que você teve na sua formação, que vai contar muito, né, na jornada. Então eu nasci numa família de empreendedores, de imigrantes judeus que chegaram com uma mão na frente e outra atrás. Então você já foi meio que educado, né, nesse ambiente de como vencer na vida, de como superar a adversidade. Sim. Então eu nasci nesse comércio. Minha vida de pequeno, eu vivia nas lojas, no comércio com os meus avós. Então isso já deu uma base enorme. Meu pai é do mercado imobiliário. Então também eu me lembro já desde pequenininho, visitando plantão de venda, obra, construção. Então isso foi formando o conhecimento. Com 13, 14 anos eu já vendia apartamento.
Então, eu me lembro em plantão de vendas atendendo cliente, porque às vezes o corretor não vinha, eu saturava ali, eu atendia cliente. E me lembro de ter efetuado diversas vendas e adorava fazer isso, era uma coisa que eu gostava muito. Teu pai incorporava? Meu pai incorporava a vida toda, e só que aos 17 eu estava na faculdade, eu resolvi empreender e ir no ramo digital. Então, minha primeira empresa, eu nunca tive carteira assinada, Tá, então o Ale foi sempre empreendedor, eu criei uma empresa do ramo digital. tá. Tava um boom da internet, adorava essa questão de escala, de meio digital. E eu criei uma empresa que a gente fazia entretenimento digital. O projeto mais famoso foi o Show do Milhão, que foi uma porrada, assim. A gente teve nos programas de maior audiência da história do Brasil, né? O Silvio Santos no auge, uma audiência gigantesca. A gente criou um mecanismo que rodava por SMS, o jogo na telefonia celular. E as pessoas jogavam assim de uma forma muito intensa, gerava muito resultado para as operadoras, né? A pessoa tentava concorrer para ganhar 1 milhão no meio online pelo telefone celular, e a gente ficava com uma parte de toda a receita. Então a empresa, assim, ela realmente cresceu muito, foi um enorme sucesso. E daí, obviamente, tiveram outros projetos, a gente trabalhou com muitas multinacionais e eu vendi essa empresa. Tá. Eu tinha 23 anos, bastante jovem ainda para fazer uma primeira saída. E aí eu capitalizei, mas mesmo assim uma capitalização para o mercado imobiliário não é tão simples. Então, aí veio uma ideia, né? O mercado imobiliário surgiu na minha vida de uma experiência pessoal. Eu era um cara que eu ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro, Murilão. Não sei se você tem essa experiência, essa vida, mas eu ficava muito tempo. Eu trabalhava muito longe, a faculdade era longe, eu morava mais longe ainda, então a minha vida era uma insanidade. Eu ficava estressado, assim, você nem percebia muito, mas isso impactava demais a saúde psicológica, o humor, o tempo, né, que você desperdiçava. Então isso ia me incomodando. E quando eu me casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, aqui bem perto de onde a gente está gravando, e eu comecei a fazer os meus trajetos a pé, de bicicleta. Então eu ganhei 5 horas no dia, eu conheci uma cidade completamente diferente que eu não conhecia, né? O paulistano, na sua grande parte, eles pegam o seu carro em casa, vão até o escritório, e não param, não conversam, não interagem com a cidade. É simplesmente um meio de locomoção. Sim. Em que a pessoa fica no trânsito, fica estressada, e eu percebi que existia algo diferente. E essa experiência me impactou demais. Eu fiquei tão maravilhado que eu escrevi 3 livros na época, como Viver em São Paulo Sem Carro. Que ano isso? Isso há 15 anos. A Vitacom completou essa semana que a gente está gravando 15 anos de existência, então uma jornada assim muito intensa e maravilhosa. São aí, batemos 120 projetos agora esse ano, então você imagina o quanto foi uma jornada intensa e de realização, né? Então eu fiquei maravilhado com essa experiência, e o que eu tive, né, esse conhecimento, esse privilégio na minha vida, eu quis empreender novamente com a base do meu pai, que é incorporador, com o que eu tinha visto no mundo de tecnologia, mais essa experiência que eu vivenciei. Nisso eu abandonei o carro, eu já não tenho carta de motorista há muitos anos, que eu não uso o veículo, e eu falei, eu quero levar isso para a cidade, eu quero levar isso para o consumidor, em um conceito que eu quero resolver o trânsito, eu quero dar mais tempo para as pessoas. E aí veio essa ideia, né? Assim como eu fiz de morar num apartamento pequeno, vamos fazer uma incorporadora que vai fazer apartamentos compactos que cabem no bolso das pessoas, e assim elas não precisam ficar horas e horas no trânsito, elas conseguem acessar a sua moradia muito perto de onde elas precisam estar. Assim surge a Vitacom, com uma experiência pessoal, com coragem, com a capitalização que eu tinha feito, mas eu fui, já que o nosso foco é funding, eu fui captar, né, com friends and family, com os amigos e conhecidos, e um ia apresentando para o outro, aquela história toda. Eu lembro que o primeiro projeto, a gente está gravando aqui no G4, e o nosso prédio é uma quadra. Daqui o primeiro prédio que eu fiz, que é aqui numa região que ela é muito conhecida pelos escritórios, não era normal ter uma região de moradia. Sim. E eu falei assim, olha, tem tanto prédio aqui, né? Eu vejo trânsito, as pessoas ficam paradas. Por que a gente não faz um prédio residencial aqui no meio e as pessoas podem morar, né, perto e não ficar horas e horas no trânsito? Hoje parece óbvio, mas na época era um negócio meio maluco. Assim, as pessoas estavam indo para aqueles clubes condomínios longe, aquela história toda, e ficavam horas no trânsito. Achava que ia ter uma vida maravilhosa, aproveitar. Só que ele ficava horas no trânsito, não chegava depois que a família já dormiu, ficava estressado, cansado. Era 2 horas de manhã, mais 2 horas e meia à noite. E no fim ele comprava uma grande dor de cabeça. Sim. E eu fui um pouco na direção oposta, né, numa pegada mais inovadora. Então assim começa a Vitacom,
e captando com Friends and Family. Eu me lembro que eu ia muito no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo, que é um bairro onde tem muito comerciante, o pessoal que muitos gostam de investir no mercado imobiliário. E eu lembro que eu ia com a pastinha embaixo do braço, e um ia apresentando para o outro. Eu comecei na comunidade judaica, daí a comunidade judaica apresentou para a comunidade árabe, fui parar na comunidade coreana, chinesa, e quem é virador vai indo. E o que é muito legal que eu lembro, Murilão, que hoje o pessoal acostumou, né, que tem uma estrutura, agência de marketing. Não, por que você não vendeu? Por que não chegou o material? A campanha online não soltou? E eu lembro que eu peguei uma imagem ainda, não era nem a imagem verdadeira do projeto, era um draft ali, um conceitual. E eu fui vender ali para esse primeiro projeto. Então assim começou a minha história de funding complementar para poder rodar o meu primeiro projeto. E a empresa era praticamente eu, um estagiário. E o meu primeiro escritório era em cima do McDonald's. Eu lembro até hoje, eu mostro para os meus filhos, para os meus colaboradores. Falo, a gente começou aqui, ó, pequenininho. O pessoal às vezes reclama, né? Isso é infraestrutura, não sei o quê. Eu falo, comecei aqui em cima do McDonald's. Era o nosso primeiro escritório, num prédio bem velhinho, né, na região da Faria Lima. E assim que começou. Então, e o funding sempre fundamental para você ter uma estrutura imobiliária. E aí você fez isso via SCP? Esses investidores? Na época, sim, era um modelo de SCP que eu comecei, né, no projeto. Então eu vou vender uma parte do projeto, da SPE, para fazer o funding, né, para a gente poder tocar o primeiro projeto. E ele foi um tremendo sucesso, assim, vendeu de uma forma espetacular. Muita gente torceu o nariz porque apartamento compacto, o pessoal remetia muito a flat, muito a kitnet. O pessoal achava que era coisa de... Falavam que era coisa de pobre, que ninguém ia querer morar. E o meu conceito não. Acho que as pessoas legais, bacanas, também podem querer ter um estilo de vida mais minimalista. E eu acreditava muito nessa tese. E foi na cara e na coragem. Mais para frente, né, a gente teve alguns aprendizados importantes. O primeiro foi que a pessoa mora compacta, mas ela quer ter um complemento à sua casa. Então a gente foi lá 40 metros, 30, 20, 10... a cápsula lá igual do Japão. Então foram etapas aí que a gente foi fazendo, né, para oferecer esse tipo de moradia. E foi incrível essa jornada, mas o pessoal às vezes precisava de mais espaço, né? E se eu quiser receber gente, e se eu quiser um espaço maior para arejar, para trabalhar num ambiente maior. E aí nós entendemos que o prédio poderia seguir os fundamentos da economia compartilhada. E a gente criou um conceito de que o prédio é uma extensão da casa da pessoa. Então, o pessoal costumava fazer salão de festa, salão gourmet, uma história toda ali, mas eram ambientes que eram pouco usados, né, em ocasiões especiais. E eu criei um ambiente para ser altamente utilizado, com esse conceito de que a pessoa pode estender a casa dele, não precisa ter na área privativa, ele pode ter na área comum. Então, a gente mudou muito o mercado e, olhando para trás, essa revolução de ter criado esses espaços compartilhados, talvez foi o que permitiu essa grande expansão, tanto da Vitacom quanto dos estúdios, né, dos apartamentos compactos. Aliás, a gente criou a palavra estúdios no mercado nacional. O pessoal falava quarto e sala, um dormitório, kitnet. E eu falava, mas não é isso que eu quero vender, né? O pessoal remetia a algo que não era legal, não era sofisticado. Eu falei, vamos trazer uma palavra que mostre que é um produto diferente, um produto que a gente quer propor um novo lifestyle, um novo estilo de vida. E aí vem a palavra estúdio para o mercado imobiliário. Eu lembro explicando para os corretores o que era estúdio, né? Todo mundo ficou olhando assim. E não, pode falar para o cliente que é um produto diferente. E aí decolou. E a Vitacom foi um tremendo sucesso. E agora completando 15 anos, agora no fim de 2024, com muito orgulho aí, um time maravilhoso. E depois surge a House, né? Com uma nova empreitada aí como empreendedor, sempre inconformado com o mercado, sempre olhando para as tendências. Surge a House, mas já falei demais. Me fala aí se eu tô... Não, imagina. Tem essa terceira parte agora da história, mas eu queria saber se você quer abordar algum ponto aí. Cara, eu acho que a gente pode dividir exatamente nas suas empreitadas. Boa. Então, assim, a gente gosta de falar principalmente dos desafios e aprendizados, né? Então, beleza, você lançou a Vitacom, cara, puta sucesso, primeiro projeto. E aí pro pessoal de casa, o que ele fez não foi lançar um prédio, o que ele fez foi uma transformação cultural, na qual trouxe a turma de regiões mais distantes para morar em regiões mais próximas ao trabalho, ou seja,
você teve que mudar a percepção de valor do tempo dela. Fala, cara, eu prefiro morar perto do meu trabalho e ganhar 2 horas do meu dia em um local um pouco mais compacto do que, cara, ao contrário. Então isso que você fez não foi lançar uma incorporadora, foi uma transformação cultural, né? Muito além. Total. Pela percepção de tempo, que as pessoas começaram a valorizar mais. Pela eficiência dos apartamentos, isso eu acho que é um ponto muito legal. Por quê? Cara, teu apartamento, uma planta de 30 metros eficiente, pode ser mais confortável do que uma casa de 70, 80 metros, que a planta não é tão eficiente, né? Então, essa eficiência muito grande da planta dos apartamentos, eu acho que você que trouxe também, né? Então, isso é um ponto que às vezes a turma não dá o devido valor, né? Fala, puta, mas minha casa tem 100 metros, vou morar num apartamento de 40. Fala, cara, mas a planta é mais eficiente. Tua casa de 100 metros tem 20 metros de corredor. O apartamento não tem corredor, é tudo integrado, né? Muito melhor planejado. Então, você mudou a percepção de tempo das pessoas que começaram a valorizar mais. Você começou a trazer eficiência para as plantas. E o último ponto que você falou, que você começou a trazer essa questão, essa pauta de economia compartilhada, né? Pô, preciso ter uma sala na minha casa, que é o meu escritório. Eu falo, não, você tem no teu prédio, que você usa aquele negócio, mas divide a conta com todo mundo. Então você não lançou uma incorporadora, você fez uma transformação cultural, né? Então, o objetivo, aliás, nunca foi a incorporadora, né? Sempre foi resolver a dor do trânsito, pensar numa cidade melhor e propor um estilo de vida que resolveria esses dois grandes problemas da sociedade. Uhum. A incorporadora era um meio de fazer isso. Então foi realmente um pensamento diferente, né, do que a maioria dos players do mercado imobiliário fazem. Sim. E aí, Murilão, eu queria um ponto importante que acho que é legal compartilhar, uma percepção de que as empresas do futuro são aquelas que geram praticidade e tempo na vida das pessoas. Se você pegar as grandes empresas hoje do mundo digital que prosperaram, né, que revolucionaram vários mercados, são aquelas que propiciaram tempo e praticidade para os usuários, propuseram uma forma diferente, por exemplo, de chamar um táxi, de pedir comida, de comprar, em vez de ir no varejo, você comprar digital. Então, na verdade, o que elas estão proporcionando é uma experiência diferente. Então, esse foi sempre o conceito que eu adotei. E no meio dessa jornada, né, a gente percebeu que o nosso comprador não é... Eu imaginava assim, eu vou vender o apartamento para uma pessoa que quer morar perto. Sim. Mas logo no começo a gente começou a entender que, na verdade, o comprador é um investidor que vai alugar para essa pessoa. Porque essa pessoa, nessa fase da vida, né, que vai dos seus 18 hoje até o momento de formar família, que está cada vez mais próximo dos 40 anos, Sim. a pessoa não quer imobilizar, não quer comprar. Então, o que a gente fazia antigamente, né, falando a gente com o mercado imobiliário, você produzia o apartamento para uma família, né, geralmente 2 dormes, 3 dormes, que a família já comprava um apartamento, o casal bastante jovem, que já era o apartamento da família e seguia a vida. Então, esse era o carro-chefe. Hoje, existe uma nova categorização, né, um novo comportamento, que as pessoas entre os seus 17, 18 anos, quando saem da casa dos pais, até os seus 40 anos, quando começa a existir uma necessidade de estabilidade, família, quando a pessoa começa a juntar um patrimônio, essas pessoas não querem mais comprar de forma alguma. Tem pessoas que vão depois dessa idade que também, por filosofia, não querem comprar, ou por situações de vida, no caso de pessoas divorciadas, ou que têm um estilo de vida diferente. Sim. Mas esse núcleo de pessoas, elas não querem mais comprar. E aí surgiu a necessidade de um novo formato, que é a moradia como serviço. Tá? Então, essa é uma grande tendência. Tem muita gente que ainda fala, né? Pô, mas apartamento compacto é uma tendência, tem super oferta. Tem muita gente que não se atentou que surgiu um novo comportamento, principalmente nessa faixa etária. E aí o ponto principal, que da onde vem a maior demanda no mercado imobiliário? É justamente desse jovem que sai da casa dos pais, que entra para o mercado de trabalho e precisa de um lugar para morar. É aí que vem a maior demanda do mercado imobiliário. E essa pessoa não quer necessariamente comprar, quer viver mais prática, ela está em constante movimento, ela preza muito mais o uso do que a compra. Sim. Então surgiu essa oportunidade, a gente conseguiu anteceder, né, a gente conseguiu antecipar esse movimento, e esse foi o grande mérito da Vitacom. Então foi uma série de percepções. A vida do empreendedor ela não é linear, né? Você geralmente começa por um ponto, você quer resolver uma grande dor, e você vai aguçando, né? Você vai entendendo, aumentando o seu nível de
percepção, de entendimento do mercado, e o bom empreendedor é aquele que se adapta, que cria novos modelos, que foi exatamente o que a gente fez. E aí, mais para frente, culmina com a House, que é a história hoje que está escalando aí pelo Brasil todo. Não, exatamente. Eu acho que, principalmente São Paulo, cara, isso, assim, a transformação cultural ela é muito dinâmica e rápida, né? É. E vocês, puta, tiveram essa visão mais de 10 anos atrás ali, já se posicionaram. Quando vocês fizeram esse primeiro prédio, vocês já perceberam isso ou ainda não estava esse momento? Como é que foi? Não, não tá. Primeiro assim, o pessoal começou a entender o conceito que eu estava trazendo lá pelo 25º prédio. Eu lembro que Entendi. eu pregava, né? Eu explicava para as pessoas, fazia convenção para corretor, fazia palestra no Brasil inteiro. Aham. E ninguém entendia muito bem o que era isso, né? Então, demorou, não foi o primeiro prédio. Ele foi um sucesso de vendas, mas ainda não era um mainstream, né? Ele não era um conceito generalizado ainda. Então eram as pessoas que as pessoas que se mexem primeiro. Se você pegar qualquer tendência de qualquer mercado, primeiro você tem os early adopters, né, que são as pessoas que primeiro entendem uma tendência. Então aquele primeiro prédio pode-se dizer que foram os early adopters, né, as pessoas que eram mais antenadas, que estão abertas a novos conceitos, pessoas que já moraram fora do Brasil. Então Sim. essas pessoas já entenderam de cara. Mas a grande massa das pessoas demora para entender. Então você vai numa curva de entendimento pouco acentuada e chega em um momento que as pessoas falam, agora eu entendi. E daí todo mundo começa a entender aquilo que está acontecendo, e aí tem uma inflexão na curva em que as pessoas já começam a consumir, já entendem o conceito, e demorou, né? Quando a gente começou a fazer este conceito, né? O conceito estúdio, morar compacto, mobilidade, e aí um momento aquilo lá virou mainstream. E aí realmente começou a ir numa escala muito maior, mas não é instantâneo. Então esse primeiro prédio não tinha absolutamente ainda, o conceito não estava formado. Boa. Então você fez esse primeiro, aí deu certo. Aí falou, putz, agora eu vou fazer uma escala maior, foi crescendo. Sim. E a tua inflexão, igual você falou, foi que época mais ou menos? 14, 15 ali? Demorou uns 3, 4 anos pelo menos. Aham. E aí quando a gente fala da perspectiva de funding, né? Então, como que começou essa história? Então, primeiro foi esse capital inicial, Tá bom. depois Friends and Family, né? Então, a gente captou recursos. A empresa, obviamente, começou a ter um resultado muito eficiente, mas mesmo assim o mercado imobiliário, ainda mais em São Paulo, ele é muito intensivo em capital. Então, a gente começa a se relacionar com pessoas que têm maior capacidade financeira, então já são family offices ou são indivíduos de maior potencial. Então, esse Só foi um o primeiro. parênteses, fazia plano empresário, todos esses empreendimentos. Sim, Né? a gente sempre fez plano empresário Tá. em diferentes percentuais, né, de financiamento do projeto, mas a gente sempre teve por cultura fazer o plano empresário. E aí a gente começa a evoluir no tamanho desses investidores. Numa outra instância, a gente começa a fazer negócios com players institucionais, então são fundos, né, são players profissionais que investem de forma profissional. Inicialmente, players nacionais, então foi um passo muito importante, né, um capital já bem maior, você já tem uma necessidade de governança junto a essa turma, então eles querem toda a empresa sempre auditada, com uma série de itens de gerência, de governança, de prestação de contas. Isso foi muito importante para a nossa maturidade, para a nossa evolução. Então isso é um outro ponto, né, para o incorporador, para quem está nos escutando, que uma empresa que está muito bem coordenada do ponto de vista contábil, do ponto de vista de organização, da parte financeira, isso gera muito valor para a empresa e deixa ela apta para atuar em diversos mercados, seja ele de private equity ou no mercado de capitais. Então, isso vem o mercado institucionalizado, daí depois a gente faz uma série de operações também de mercado de capitais, sempre foi algo da nossa cultura. Legal. Um dos meus irmãos, ele trabalhou no mercado financeiro durante muito tempo, em bancos, etc. E ele é a pessoa que coordena isso, então a gente sempre teve muita facilidade, muita relação com o mercado. E depois, numa outra instância, a gente começa a fazer negócios com fundos soberanos de fora do Brasil. E aí o nível de governança, né, a tua institucionalização fica muito mais robusta. Sim. Então, eles exigem, eu diria que mais do que uma empresa listada em termos de processos e de governança interna, porque eles têm toda uma regulamentação americana e é muito severa. Então, você tem que adotar o nível máximo que equivaleria hoje a talvez uma empresa de capital listado numa Bovespa, e eu diria que alguns itens em relação a compliance, por questão de Brasil e tudo mais, ainda no nível mais rigoroso. Então, isso foi muito importante na formação da companhia, para o funding, e a gente gosta muito dessa estrutura mista, né? Que você tem o varejo, você tem um investidor, a gente sempre manteve
Hoje não é tão relevante, mas a gente sempre manteve um braço focado para atender esse núcleo de investidores que a gente sempre prezou. Para a gente é muito importante ter essas pessoas junto, até para o prestígio. As pessoas que entraram no nosso primeiro projeto estão com a gente até hoje. Então é muito legal a gente preservar isso, é parte da nossa cultura. Tem um braço que é focado no capital institucional, tem uma área só de mercado de capitais. Então essa economia mista, né, multifuncional, ela é muito importante para o setor e a gente gosta muito. Hoje eu diria que uma empresa muito bem organizada, ela tem mais oportunidades no mercado privado do que no mercado público de empresas listadas. Né? A empresa listada ela tem uma série de limitações e ela não pode atender muito dos formatos para o público, de investidores, de pessoas físicas ou jurídicas. E quando você está numa empresa privada, você talvez tenha mais oportunidades hoje até do que uma empresa pública. Então a gente está muito feliz, muito bem posicionado nesse sentido. E foi algo muito importante na nossa história. Boa. Então, assim, elucidando e talvez traduzindo de uma maneira mais simples para quem tá de casa ouvindo, né? Esses movimentos todos de funding. Então, começou, viu que tinha ali uma tese que fazia sentido, né? Trouxe governança para a companhia, ou seja, praxes que tragam transparência e segurança para toda a cadeia de stakeholders. E aí você começou a ter uma combinação na sua estrutura de capital muito legal, porque você fazia plano empresário, que é o que financia a obra para a turma de casa que não conhece, e junto no equity você começou a trazer alguns players ali mais parrudos, né? Então, isso é uma evolução para a companhia que, assim, não existe crescimento sem alavancagem. Né? Assim, até existe, mas demoraria muito mais. Né? Então, acho que assim, esse crescimento tão expressivo, acho que se dá por essa inteligência de funding diferenciada, né? Trazendo governança, trazendo uma tese que faz muito sentido. Então, cara, parabéns. Acho que em 15 anos fazer o que vocês fizeram, né? Diria que, assim, eu nunca ouvi falar de ninguém que fez esse VGV em tão pouco tempo. Né? Então, cara, é uma aula de funding completa. E aí, cara, beleza, você começa a jogar esse jogo num patamar maior, né? Escala a tua companhia. E aí, como é que foi essa transição Vitacom House? Né? Cara, agora que ele escalou, agora que ele tá aqui, ele já conseguiu fazer a transformação cultural, que é o mais difícil, tá com dezenas de prédios, agora eu vou para House. Conta um pouco pra gente como é que foi essa transição de empreitadas. Bruno, a gente vai falar agora, parece que foi uma decisão rápida, mas ela foi demorada e dolorosa, né? Porque não é algo que é instantâneo, vai maturando. Mas eu acreditava muito numa transformação maior do mercado imobiliário, de uma transição do uso ao invés da compra necessariamente. Tá. E esse era um comportamento que eu estava vendo acontecer, já tinha acontecido em várias indústrias, e o mercado imobiliário não seria diferente, e de fato não foi. Então, eu queria transformar o mercado numa escala muito maior. Uma incorporadora, ela tem uma escala limitada, tanto geográfica quanto no teu poder de expansão. Perfeito. Né? Então, você vê as empresas, mesmo a maior empresa do mercado imobiliário, ainda é uma empresa relativamente pequena, se você for comparar outros vários setores. Então, é um mercado de pouca escala. Sim. E eu queria fazer uma transformação maior. Eu entendia que o mercado precisava de algo maior. Eu tinha alguns pontos que eu não conseguia superar no mercado imobiliário justamente por esse ponto. Então, eu estava lá na Vitacom e eu queria fazer alguma implementação no prédio, colocar uma indústria grande, fazer uma revolução tecnológica. E eu ia lá, eu lembro que eu ia bater na porta de grandes corporações, numa época uma IBM, uma grande companhia, por exemplo, uma Microsoft. O pessoal fala, olha, legal, mas pô, você é uma empresa que lança aí 10, 15 prédios por ano, é legal, mas é pequeno. Né? Isso já é uma empresa grande. Isso é considerado pequeno para efeito de mercadológico, né, em termos de escala. E eu lembro que eu ficava muito bravo, falava, pô, mas o cara não quer me receber, como é que eu faço, né, para poder entrar em questões maiores, poder se relacionar com grandes companhias, com grandes consultorias, as mesmas que trabalham hoje para o mercado financeiro, para a indústria, para outras diversas, para a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, e o mercado imobiliário não conseguia acessar, porque ele não tinha escala. Então, esse foi um dos motivos que começou a mexer muito comigo de como é que a gente venceria essa barreira. O segundo era a moradia muito mais como um serviço do que como a compra. E o terceiro ponto, na Vitacom a gente vendia muito